Shalom, amada igreja. Shalom. Eis que é chegada a vós o Evangelho do Reino. Amém. Pai amado e Pai celeste, pedimos a Ti, ó Pai, que venha abrir os nossos olhos espirituais, nossos ouvidos espirituais, para podermos ver e ouvir tudo aquilo que Tu, ó grandioso, tem para nos dizer no dia de hoje. Pai, que a partir de agora não seja mais o homem a falar, mas Tu, através do homem, ensinando as Tuas veredas, o caminho da luz, da justiça e do amor, para que possamos todos caminhar em uma única direção, que é a Tua, ó grandioso. Que seja assim hoje, amanhã e para toda a eternidade. Que assim seja, graças ao bom Pai. Amém? Abra a tua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 35. Isaías, capítulo 35. A palavra nos ensina muita coisa. Há muitos crentes, há muitos descrentes brincando com a palavra. E o que é triste é ver que a humanidade está se afastando cada dia mais de Deus, cada dia mais do Eterno. E nós não podemos perder a nossa fé, porque está próximo a vinda do nosso Redentor. Você que está do outro lado nos acompanhando, por gentileza, pegue a sua Bíblia, para que possa entender e compreender tudo aquilo que for dito no dia de hoje. Isaías, capítulo 35, o primeiro versículo nos diz assim: o deserto e o lugar solitário se alegrarão disso, e o ermo exultará, e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá, e também jubilará de alegria e cantará. A glória do Líbano se lhe deu, a excelência do Carmelo e Saron. Eles verão a glória do Redentor, o esplendor do nosso Deus. Aqui a palavra nos ensina que naquele dia, seja pequeno, seja grande, seja médio, seja fiel ou infiel, que você tenha fé ou não, você verá o que as Sagradas Escrituras têm nos falado há mais de 2000 anos atrás. E a palavra continuará a nos ensinar, a nos exortar para o dia da vinda do nosso Redentor. Isaías 35, versículo 3. Fortaleceis as mãos fracas e firmai os joelhos trementes. Dizei ao turbado de coração, sede forte, não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. A palavra nos ensina que aquele que está com o coração em dúvida, por causa de tantas coisas ditas por aí, que ele não deixa essa dúvida ficar muito tempo no coração, para que ele se alegre. Que todos verão a vinda do Filho do Homem. E todos verão e vão crer. Porque a humanidade só acredita naquilo que vê. Só acredita naquilo que pode tocar. E a palavra continua a nos dizer: então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então até os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Aqui a palavra nos ensina
que os olhos dos cegos vai se abrir. Os que não escutam vão ouvir. E os que não falam vão cantar de alegria. Muitos interpretam essa fala que naquele dia que Cristo vier, aquele que nasceu cego vai ver. Aquele que nasceu surdo vai ouvir. E os que nasceram mudo vão louvar. Mas na verdade não é isso que o Pai está dizendo. Vamos novamente reler para podermos compreender o que o Pai diz. Versículo 5. Então os olhos dos cegos serão abertos. Então aqueles que se dizem ateu, que propagam mentira pelo meio, que querem desvirtuar a mente daqueles que têm fé, verão na glória o Filho do Homem vindo nas nuvens, com toda a sua glória, com toda a sua majestade. Aí seus olhos serão abertos e eles compreenderão que tudo aquilo que eles falaram era heresia. E eles serão os primeiros a se prostrarem por temor. E a palavra continua dizendo, versículo 5, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Porque hoje pronunciamos a palavra. E todos aqueles que não querem ouvir a verdade se fazem surdo. Porque preferem acreditar em heresias pronunciadas dentro dos templos religiosos do que ouvir a verdadeira palavra, porque Cristo diz: conhecer a verdade vos libertará. Mas todos estão presos por um agrilhão que não deixam eles ouvir a verdade que liberta e que salva. E se acham mestrados na palavra de Deus, conhecedores exímios de uma palavra que nem eles mesmos conhecem. E aqui também pronuncia que os mudos falarão e cantarão. Esses mudos são esses que crêem em Deus, têm fé em Deus, mas têm medo de abrir a boca, por serem criticados, por serem defamados. Cristo disse que no final dos tempos os cristãos seriam perseguidos, e muitos imaginam que perseguição era para matar. Os cristãos estão sendo perseguidos, humilhados. Estão fazendo chacota dos cristãos. Estão fazendo chacota do Deus que nós servimos. Em todos os meios utilizam de intolerância religiosa para acusar os cristãos de perversos. Se alguém é racista, é preso. Se alguém é homofóbico, é preso. Mas quando alguém é intolerante e religioso, nada acontece. Ninguém prende esses devassos. Mas
sabe por quê? Porque não são eles que cometem devastidão. São dentro dos templos religiosos que fazem isso. Como pode então um cristão reclamar que o outro está falando do seu Deus se o próprio cristão dentro do seu templo religioso comete coisas horrendas? E aqui o Pai no versículo 6 nos diz assim: então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Aqui o Pai diz: aquele que não andava, não é o aleijado, é aquele que não caminhava para anunciar o Evangelho do Reino. Vai começar a andar. Aquele que se mantém cativo pelas amarras de um sistema religioso corrupto, vai se soltar. Mas tomara que esse dia não seja a hora que o nosso Messias, o Hamashia, vier nas nuvens e julgar a igreja. Porque aí será tarde demais. Será tarde demais você querer dizer: não, eu me calei porque tive medo de represária. É mais fácil morrer com Cristo do que morrer com um sistema religioso corrupto que não nos leva a direção nenhuma. Ou melhor, nos leva para a morte eterna. Porque o ensinamento de Deus é amor. Ai daqueles que não caminham segundo os estatutos de Deus. E a palavra continua a nos dizer, no versículo 7, e a terra seca se tornará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas. E nas habitações em que jaziam os chacais haverá erva com canas e jugos. O que a palavra quer dizer com isso? Aqueles que são ateus são como terra seca. E aqueles que se dizem cristãos, mas são crentes, e muitos se vangloriam de dizer eu sou crente, são terra seca. Terra que outrora minava água e hoje está como um barro rachado, trincado, sem vida. Mas o Pai diz que quando aquele que um dia verteu seu sangue para nos dar o direito da redenção vier nas nuvens, vai fazer jorrar água onde outrora havia manancial. Se é que um dia essa terra seca jorrou água. E a palavra continua a nos dizer no versículo 8: e ali haverá uma estrada, um caminho, que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles
os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão este caminho. De que loucos a palavra está falando? São essas pessoas que hoje criticam a igreja. São essas pessoas que hoje defamam o Criador. No dia da vinda do nosso Messias, esses que hoje defamam, professam as calúnias, heresias, verão o caminho da graça, da misericórdia. E até eles caminharão por esse caminho porque o Pai teve misericórdia dessa alma. É assim que funciona o reino dos céus. O podre de espírito é lavado no último dia. O podre de espírito é purificado. Aí você diz, então eu fico dentro de um templo, abro mão de tudo e aquele que pecou a vida toda será salvo. Eu vou te dizer uma coisa. Cristo, ele disse assim, se a tua fé é do tamanho de um grão de mostarda, fala para a montanha sair daí, pular o mar que ela vai. E muitos incautos deduzem que se tivermos fé, mandamos a montanha sair, ela vai sair. Não, não é isso. Cristo diz que a tua fé é do tamanho de um grãozinho de mostarda, ela consegue elevar montes. E o que isso quer dizer? Porque até mesmo esses ateus que professam mentiras na internet e pelo mundo querem fazer piadas com o nome do Criador, eles têm lá uma centelha de vida dentro deles que almejam conhecer esse Deus do qual nós falamos. Mas eles olham para um sistema religioso corrompido, podre, fétido, que faz com que eles pronunciem, não existe Deus. Se aqueles que deveriam temer não temem, por que nós devemos temer? Mas você sabe o que acontece com os céticos, com os ateus? Eles acreditam em Deus. Tem lá uma centelha, uma faísca bem pequenininha lá, no coração, na alma, no subconsciente deles, que existe Deus. Aí os ateus, os céticos, vão dizer, não existe, é louco, não acredita em Deus. Se você diz que não acredita em Deus, por que você perde o seu tempo, a tua vida, querendo dizer para o mundo que não existe aquilo que não existe? Para quê? Quando você fala para as pessoas que não existe Deus, cada vez mais você afirma para dentro de você, existe um ser poderoso que eu gostaria de conhecer. Porque se eu não acredito em ET, para que eu vou ficar falando de ET? Se eu não acreditar no demônio, para que eu vou falar no demônio?
sei que o peixe não vive fora d'água. Como eu vou dizer que ele vive fora d'água? Que ele vai respirar? Não adianta. E se o peixe queria sair para fora d'água e eu dizer para ele, olha, você não vive fora d'água, ele não vai acreditar. Mas ele vai morrer. Mas ele acha que não. Assim são os céticos. Assim são os ateus. Deus está lá, quietinho. O Espírito Santo está lá no fundo da alma dele, lá no cantinho, esperando o momento que eles venham implodir de conhecimento. Você já reparou que os ateus lêem mais Bíblia do que o cristão? Porque o ateu, ele chega e diz, olha, no versículo tal, no parágrafo tal, no capítulo tal de fulano, diz isso. Aí você pergunta ao crente que diz que é fervoroso na fé, o que quer dizer isso? Ele fala, nem sabia que existia esse livro na Bíblia. Sabe por quê? Porque o crente não lê, o crente ouve o que o pastor diz. Mas o ateu é tão fervoroso, tem tanta fé em Deus, que ele fica lendo a Bíblia. E o crente não. O ateu estuda a Bíblia para criticar. Esses são os que a Bíblia diz são loucos, reconhecerão o caminho, porque eles já leram demais a Bíblia e conhecem a Bíblia de trás para frente. E eles, quando vê o caminho da vitória, eles não vão errar. Agora o crente só conhece um caminho: prosperidade, o caminho do amor, da cura. O ateu conhece o caminho da salvação, o crente não. O crente é herege, blasfemo, intolerante religioso, racista, homofóbico. O ateu não. Quem é que serve a Deus? São os que estão dentro do templo religioso ou os ateus? Que não fazem acepção de pessoas. E a palavra continua a nos dizer no versículo 9: ali não haverá leão, nem um animal feroz subirá a ele, e nem se achará nele animal feroz. Porém só os remidos andarão por ele. O que é animal feroz? O que é leão? O que são as bestas feras que não subirá por esse caminho? São os intolerantes religiosos. Esses que a igreja condena, que são os gays, as lésbicas, os estupradores, os assassinos, os maldizentes, os ateus, porque naquele dia os olhos deles, os ouvidos deles serão abertos. E eles saberão por onde vão, sabe por quê? Porque eles leem a Bíblia. Eles compreendem o que é o amor e querem ver esse amor. Mas quando eles olham para os templos religiosos, eles veem que não existe amor, então eles não acreditam em Deus. Porque a palavra de Deus nos ensina que somos testemunha do Pai aqui na terra, para proferir a palavra do Pai como apóstolos de Cristo. Mas na terra não existe mais apóstolos de Cristo.
Existem crentes, como muitos se alegram e regozijam em dizer eu sou crente. Se você é crente, você pertence ao diabo, porque até o diabo é crente, porque o diabo acredita em Deus, mas não respeita, não honra. A palavra crente vem de crer. Crer não é amar e praticar as boas novas. Você tem que ser cristão. O que é ser cristão? É ser igual a Cristo. Vê se Cristo era blasfemador, defamador, intolerante religioso, se Cristo era preconceituoso, se Cristo era intolerante religioso, se Cristo era homofóbico. Vê, os estudos da Bíblia ensinam como Cristo era. Cristo se assentava com os depravados e ensinava amor. Os crentes repudiam os que estão no pecado e acham que estão na paz e na vitória de Deus, mas os crentes não estão na paz e nem na vitória, estão no inferno. Vive um inferno interior, porque acham que estão salvos e o mundo está perdido. Cristo veio e assentou com os perdidos, não com os santos. Cristo assentou com os cobradores de impostos, com as prostitutas. E foram os crentes daquela época que disse: mestre, você não sabe quem é essa mulher que está nos seus pés? Essa é uma meretriz. Cristo, conhecendo a mente, conhecendo a fala daqueles perversos crentes daquela época, ele disse: olha, observai, entrei na tua casa e não lavaste o meu pé nem minhas mãos. Mas essa que tu chamas de meretriz pegou o seu melhor perfume e derramou sobre o meu pé, lavou os meus pés com a tua lágrima e enxugou os meus pés com os teus cabelos. Vocês nada disso fizeram. Esta sim é digna de mim. Convertei dos vossos maus caminhos, enquanto é tempo. Largue a bebedeira, a prostituição. Largue seus vícios, as depravações. Vivei em comunhão com o Eterno, com o Altíssimo. E praticai os ensinamentos de Cristo, que é amor e misericórdia. Vê no outro como um irmão, não como um pecador. E a palavra continua a nos dizer no versículo 10: e os resgatados do Redentor voltarão, e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. O que o Pai diz? Quando nós conhecemos a essência de Deus, não só naquele dia, mas até mesmo nos dias de hoje, nesse momento, no agora, no já. Quando conhecemos a essência de Deus, nós não somos mais tristes. Quando conhecemos a essência de Deus, nós nos regozijamos na presença dEle. Quando conhecemos a essência de Deus, nós olhamos para os outros com paz na alma.
e emanamos paz e amor para uns com os outros. Aquele que não tem a essência de Cristo propaga ódio, revolta. Mas assim que é lavado pelo sangue do Cordeiro, que verteu na cruz do Calvário, há 2024 anos atrás, esse terá amor, terá compaixão e misericórdia. Shema Israel, ouça, povo meu, o que o Espírito diz à igreja. É momento de conversão. É momento de lavagem espiritual. É momento de purificação. Não há muito a dizer. Convertei-vos enquanto é tempo. Porque todos esperam a vinda do Redentor. Mas você não está preparado para a vinda. Porque ainda continua praticando as imundícies do mundo. Sejais como criança, assim diz Cristo, que não tem pecado, não guarda mágoa nem rancor. Não seja como meninos inconstantes, quer dizer, como jovens que são levados pelo vento, bailando segundo o lado que sopra. Mas sejais como um pilar de diamante, que é duro, firme, não se abala com nada. Porque a tua coroa será grande. A vós que estáis do outro lado, eu peço ao Criador que derrame sobre vós bênçãos sem medida. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Se você ainda não fez comentário, faça. Se você ainda não compartilhou, compartilhe. Veja bem, servir a Deus não é estar dentro de um templo religioso. É praticar os seus ensinamentos. É praticar o amor e mostrar o amor para as pessoas. Se você que se diz crente não se converter verdadeiramente, não há esperança para a salvação. A todos os demais, eu bendigo bênção na tua vida, para que o Eterno, na sua magnificência, derrame sobre vós bênção sem medida. Que haja misericórdia e paz em vossos lares, em vosso coração. Que a Shalom do Eterno resplandeça sobre a sua vida hoje, amanhã e para toda a eternidade. Que assim seja, graças ao bom Pai. Amém.